gente, tô começando mais um grande episódio do EARCcast especial Mostra Artefato, comigo, Daiane Lorenzetti, e com a Andréia Tormin, a franqueada da Artefato Goiânia, daqui nos recebendo para contar tudo sobre esses ambientes lindos, né, Andréia? E esse em especial, esse é muito especial, que é a vitrine, né? É, isso aí, uma vitrine que tá assim, um escândalo de tão linda e com tantas interações aqui, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Escândalos são as mulheres que fizeram essa vitrine, né? Muito bem-vinda, Andréia Spessato, Naira Sá, da Sá Spessato Arquitetura, né? Muito bem-vinda. Obrigada. De novo aqui no EARCcast, né? Prazer de estar com você novamente. Sempre muito alegre, receptiva. Estou muito feliz de estar aqui, falando um pouquinho sobre esse ambiente, falando um pouquinho sobre a Artefato, que é uma marca que nós acreditamos muito. E sobre as particularidades do escritório de vocês, que eu acho que todo mundo quer saber coisas além e ficar conhecendo um pouco mais de vocês, né? Um pouquinho dessa sociedade, quando começou. Inclusive assim, né? Quem quiser ver a história completa, volta lá no episódio 34 para saber toda a história. Mas conta um pouquinho pra gente. Quer começar, amiga? É uma sociedade que é amiga, né? Começou com uma amizade e continua. Né? Eu sei que ela tá pensando pelo olhar. É só uma olhadinha. A gente só olha assim, já entendemos, né, o que a gente caminha. Então, nós começamos uma amizade. É engraçado, né, como as coisas, acho que quando tem que pra ser, é de uma maneira fluida, leve. A gente se conheceu numa festa, numa festa. Ótimo, né, gente? Alegria. Maravilhoso. Lá nós tivemos, assim, um contato intenso, porque a gente ficou a festa inteira, né, juntas ali. E logo a gente, né, começou a sair em conjunto, né, com outras pessoas. Nós fizemos uma viagem junto, eu acho que foi onde fortaleceu, porque nós tivemos a oportunidade de ficar só nós duas por um certo período. Então a gente foi jogar a conversa fora, fomos inventar uns assuntos, né? Daí nós começamos a trabalhar em conjunto, né? A gente já tinha expectativa, né, de montar um escritório, a gente já atuava na área já há um tempo e foi onde surgiu a Sá Spessato. Deu match e é sucesso, né? Já são quantos anos de sociedade? Nós começamos em 2010. 2012 oficialmente, com logomarca aí, né? E tudo o certinho, escritório, né? mas desde 2010, trocando figurinhas, né? Que a gente, a partir dessa amizade, a gente começou, amiga, quer compartilhar um projeto comigo? Edital, de um apartamento no setor oeste, que era foi uma cobertura. Foi o primeiro projeto que nós fizemos juntas. Que delícia, a coisa que começa assim, sem uma expectativa tão grande e vai vendo que a coisa vai acontecendo. Isso é muito gostoso e é muito saudável, porque é uma coisa, pelo que eu estou percebendo, foi muito bem construída, né? Foi. E a gente sempre teve uma visão de mundo muito parecida e objetivos muito parecidos de crescer, de entregar, do que entregar para o cliente, de onde a gente gostaria de chegar e quer chegar ainda. Nos mínimos Mas eu acho que quando você tem propósitos, né, em comum e também valores em comum, acho que as coisas ficam mais fáceis, né? Então a gente tem, além da amizade, que continua, né? Parte aí também da gente estar sempre buscando algo novo e a gente confia muito uma na outra, né? Então a gente, hoje no escritório já que a gente está crescendo, né? Já tá vocês estão crescendo assim, né? Atuamos em algumas áreas também, não só residencial, né? Mas corporativo, incorporadora, comercial. Inclusive em outros estados, né? Inclusive também. em outros estados. Então, se a gente não tiver esse propósito muito alinhado, essa confiança e sabendo que as duas estão ali, né? Para agregar para o escritório, fazendo crescer. Com a nossa equipe, né? Que ninguém cresce sozinho também, né? A gente tem um time hoje que a gente está muito feliz com ele, né? Muito Um time feliz. grande, né? Sim. São 15, 16 porque a gente tem pessoas externas também, né? Uhum. Que estão conosco, contribuindo, né? Para que tudo dê certo. A gente também, desde o início, gente, que engraçado, né? Quando nós começamos, ninguém falava em brand. Eu lembro, a gente conversou muito sobre no episódio, né? E nós já contratamos, né? Para nos acompanhar nisso, né? Que acho que a gente começar mais amadurecido no mercado é muito bom, te traz uma segurança. Fazer uma leitura de quem nós éramos e onde nós gostaríamos de chegar no próximo passo, porque também não adianta, né, pular passos, né? Então é uma escada e aí o nosso próximo passo foi aquele. Aí depois nós fizemos um rebranding da marca, mais amadurecidas. Foi quando nós fomos para esse nosso escritório onde nós estamos hoje, uma releitura de tudo que nós tínhamos
passado, né? Então dessa fase um pouco mais primária, de quando se formam os arquitetos. Claro que nós não éramos recém-formadas logo, né? A gente já tinha ali uns 5 anos, mas... É ainda, né? E aí a gente... Jovens também, né? Chegávamos longe, enxergamos até hoje, né? E fizemos esse rebranding e foi legal, porque traduziu também esse nosso novo olhar, um olhar um pouco mais maduro, um pouco mais elegante, mais limpo. E aí agora também estamos num novo momento que a gente já vê isso, né? E temos novidades também. Conta pra gente em primeira mão. Primeira mão mesmo. Nós vamos ter uma sede nova. Ai, que bacana. Aqui no Marista, pertinho aqui da loja, né? Ai, que delícia. Que delícia. E nós estamos fazendo o projeto, né, do nosso espaço. Muito bom. Entre outros projetos que nós temos por aí, né? Tem uma sede de rua que a gente queria muito isso para facilitar, né? Facilitar, tá ali um pouco mais presente, né, nessa parte. Não é da propaganda, né, mas assim, tá mais presente ali na cidade mesmo, na parte do urbano, que a gente acredita muito. A gente trabalhou já há tantos anos com o interiores como a maior demanda do escritório e agora tem crescido a arquitetura. São duas áreas que nós amamos e acreditamos muito. Então, e se completam, né? A gente sempre fala que acredita porque a gente está na fase de layout, indo para a parte de rebrand novamente, né? E com estudo de volumetria de fachada, que a gente quer trazer algo inovador para Goiânia, né? E trazer um escritório em conceito. Então a gente está buscando amadurecer também, né? Como é que vai ser esse caminho? Já temos, né, algumas ideias, insights aí, até pela nossa experiência aí de vida, de viagens, de onde a gente quer chegar, né? E já é para 2025? Não, aí só que tem a parte da obra também, né? Então isso demanda. Esse ano, se Deus quiser. Creio que em 2 anos, né, esteja tudo pronto. Entendi. Então esse contato mais próximo aí, né, do público também, né, dos clientes. Acho que o Marista é um bairro super gostoso, né? Sim. Acho que ele tem um bairro com muita vida. Hoje ele está muito bem humanizado também, né, com cafeterias, com academia. Então, até para os nossos colaboradores, acho que isso vai ser bem interessante. Ele é muito vivido, né? Aqui impulsa muito essa parte tanto de residencial como a comercial para o residencial e tudo mais. Então, e com bons serviços, né, Andréia? Num miolinho bem perto do WTC, que tem já esses dois, tem 3 serviços lá, comercial corporativo e na rua do restaurante Brago, 142. 144? A gente não decorou a rua ainda não. Mas o projeto já está bem. Mas quando nós fomos, a gente decidiu comprar essa casa. Vocês compraram então, por causa disso vocês estão calmas de saber que é só o ano que vem, eu já estava desesperada, né? Devíamos estar mais apressadas, né? Mas o que acontece? Assim, a gente tá, nosso propósito era ir para o setor sul, que é um bairro também que a gente acredita muito, que tem um potencial incrível. Só que quando foi nos apresentado esse local, nosso coração abriu. Amor. E a gente ama o Marista, né? Mais do que o sul, um pouquinho. Então, assim, como teve essa oportunidade mesmo, né? Então, não, Marista já é um charme, mas para o segmento é uma rua de fácil acesso, é uma rua larga, é sol da manhã. Então, foi tudo. O metragem também nos atendia. Uma casa da década de 50, né? Também. Um arquiteto super bacana, é Wagner, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele fez algum dos teatros aqui de Goiânia, bem modernista. Ai, que delícia. É uma casa pequena, mas de linhas bem puras, bem gostosa. Que delícia. Mas a gente vai aumentar ela um pouquinho, para crescer um pouquinho de fachada, né? Hoje precisa ali, tá muito linear, muito baixa. Gente, assim, entrando na parte aí, a gente está comemorando 20 anos, né, de artefato, 20 anos de Naira, 18 de André. A gente já se conhece já há muito tempo, mas conta eu não sei como que vocês conheceram o artefato, a Andréia, qual que é o relacionamento de vocês, eu quero saber. Conta pra gente. A gente chegou de mansinho, né? Isso. Chegamos de mansinho, assim, se aproximando e de repente nós fizemos uma viagem juntas, né, André? Eu apaixonei pela André. A guia foi Milão. Foi o Milão. E já tem bastante tempo, deve ter mais de 10 anos, não tem uns 10 anos? Mais ou menos. Muito tempo, porque eu não fui nessa viagem porque eu estava grávida. Eu estava de 8 meses. 8 meses, meu filho é de maio. E ele tá com quantos anos? Vai fazer 11. Tá vendo? Já tem muito tempo. Muito tempo. Isso. E foi Milão a gente andou demais, né? Isso. E foi uma afinidade muito assim gostosa.
independente de trabalho e tudo mais. Assim, eu não frequentava muito a loja, né, André? Então, porque eu acho que isso também, como Artefato é uma marca madura, ela requer também profissionais com uma certa maturidade, até de clientes, né? Então, assim, é o caminhar mesmo, né? E hoje a gente está aqui muito feliz de poder indicar a loja, os produtos para os nossos clientes, porque a gente acredita, né, nesse o momento certo, né? Para cada coisa, como foi a sociedade de vocês, como vocês falaram. Foi uma coisa que foi acontecendo e foi chegando. E a gente sendo construída, né? E essa relação que foi construída é algo bem consistente, pensando também que a Artefato é uma marca que atende o design atemporal, qualidade, conforto, inovadora. Você vê que a Artefato ela é preocupada com tecido, com acabamento. Então isso conecta muito com o que a gente busca nos projetos. Então é um prazer trabalhar com a Artefato, porque a gente sente a segurança desde a forma do atendimento. Hoje a gente estava até elogiando a Eunice e a Andréia, que nos atende muito bem, sabe? E a gente precisa desse apoio também. Retornos são rápidos, né? Super, muito eficiente. Ágil, assertivo, né? Porque cada cliente tem um perfil. Então a gente tem que direcionar, né, os produtos certos para o cliente. Então a gente precisa do apoio deles também, porque eles estão imersos na marca mais que nós, né, por mais que a gente goste de estudar. Então essa troca é muito gostosa. E sabe o que me ocorreu aqui também? A loja não é só o produto, né? A loja não é só o proprietário, a loja é muito vendedor. Total. Quando a Eunice veio para cá, nós já tínhamos um vínculo com ela. Ela também puxou muito a gente para cá, de vem conhecer, vem, né? Então isso e a gente já confiava muito no olhar da Eunice para saber o jeito que era o jeito de nosso vocês, jeito, né? Ela já conhecia muito do que a gente acredita de design, de arquitetura, de arte. Ela também teve muita corresponsabilidade. Com toda certeza. Essa conexão com a Eunice aproximou mais a nossa relação. Né? E assim, ela é uma pessoa muito prestativa. A importância das pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. A importância, quanto isso é importante. Importância, eu acho que é fundamental. Fundamental. São conexões que a gente vai criando, né? Não adianta a gente ter um produto que não tem ninguém para explicar, ninguém para passar um orçamento, ninguém para entender o que a gente quer. Então fica uma troca muito ruim. Então aqui a gente tem, além da segurança de estar especificando um produto muito bom, essa leveza. A gente chega aqui, a gente é como se a gente fosse de casa. Ai, que delícia. Mas assim, aqui ó, na loja, a parte de atendimento, eu acho que é uma coisa que é um grande forte, porque a gente pede que do mesmo jeito que um profissional, ele precisa de entrar dentro do espírito e das necessidades do cliente dele, nós precisamos de entrar dentro do espírito e das necessidades e do perfil de cada profissional. Porque fica mais fácil o consultor adequar a cada profissional, maneira que ele gosta de ser atendido, o perfil dele, do que o profissional ser o jeito dele e quem estiver chegando, né, ter que se adequar àquilo. Então a gente tem um trabalho muito bom nisso. Personalizado, né? Exatamente. Teve algum projeto assim mais marcante nessa história de vocês? Alguns, né? Recentemente, um que nós estamos ainda finalizando, né, André? Juntos no Alphaville. São vários que, assim, a gente, às vezes, algum projeto com mais, alguns com menos, alguns mobiliários. Mas sempre compondo muito bem. Né? Sempre compondo. Vocês estão fazendo muitos trabalhos fora de Goiânia. Como que é essa questão de, assim, logística, de acompanhamento de obra, entregas? É porque é um pouco confuso e difícil. E assim, a gente para vocês, teve que estruturar a empresa, né? Assim, ao longo desse processo aí, na parte que nós falamos para vocês que a gente está crescendo, né? Como profissional, nós investimos também em assessoria na parte de gestão de serviços. Como a gente oferecer um serviço que vai sustentar, porque não adianta a gente abrir as portas para outras praças se a gente não consegue ter uma boa entrega. Então, diante de um trabalho que nós fizemos com uma consultora muito bacana, e de outros também que foram passando, né? Às vezes não deu tão certo, mas a gente sempre tira... 4 consultorias. Assim. Sempre tirou proveito de alguma, né? Erramos também, né? Então, o erro também foi... Fomos, voltamos. Nossa, aqui não deu certo, né? Vamos retomar e faz parte, assim, e faz parte, né? Então, a gente teve que estruturar. Então, hoje, a gente consegue... A gente online, né?
mundo virtual hoje é um facilitador. Então a gente consegue, através de, a gente tem lá, por exemplo, manutenção de projeto online, entre outros serviços, que a gente consegue acompanhar. E lógico, que o escritório também, nós temos coordenadora, nós temos outras pessoas atrás de nós para dar isso, porque nós ficamos muito na criação e na especificação, no atendimento com o cliente. Mas quando vai para a obra, a equipe já nos ajuda também. E não só a equipe ajudar. O que a gente fala para o cliente hoje, que a gente tem a clareza? Um bom projeto a gente consegue te entregar. Mas para o resultado da obra ser execuível de uma maneira fluida, depende de bons fornecedores e de um bom executor. Se essa cadeia tiver manca, é muito sofrimento. E do cliente também, né? E do cliente também participar dessa cadeia ativamente. Então, a responsabilidade da execução, ela é mais um bom executor, porque o nosso projeto já foi definido, já foi aprovado, né? Já foi entregue. É lógico que a gente vem com apoio de acompanhar o que está sendo executado, mas se a gente tiver os fornecedores e os executores com muitos entraves ali, a gente tem uma relação ruim, inclusive, com o nosso cliente. Então, hoje a gente foca muito nisso. Reflete na gente. Claro. A obra que passa, que não é a nossa parte, reflete totalmente na gente se o executor não for bom. Mas essa manutenção de projetos que a gente conseguiu elaborar no escritório, que faz com que a gente consiga estar em outras cidades, em outros estados, de forma bem prática e sempre contando com, mais uma vez, as pessoas. Mesmo assim, ter esse acompanhamento, né? Mas esse serviço que a gente presta externo também é o que a gente oferece hoje para Goiânia. Sim. Não é o mesmo processo. Então, eu até uma frase que pode ser muito, muito forte, assim. Quanto mais a gente vai na sua obra, mais problema você tem. Mais escolhas erradas foram feitas no processo. Sim, porque se teve a necessidade de ir tantas vezes, é porque realmente teve muito problema. Um executor que não sabe ler o projeto. E o nosso projeto, ele, vocês sabem, né? Já receberam, ele é muito detalhado. E vocês duas são extremamente detalhistas e meticulosas. Os mínimos detalhes foi fala dela, nos mínimos detalhes do podcast. Elas são extremamente meticulosas. Mas ao mesmo tempo, a importância dessa ida às obras, né? Sim. Assim, eu ouvi isso de vários escritórios. Isso não nos tira a responsabilidade de acompanhar. Sim. Não é isso. Mas a gente não nem executa, importância, né? Nem importância. Aliás, a gente tem que acompanhar. Tem as tomadas de decisões corretas, né? Então, quais as fases que a gente precisa acompanhar? Isso a gente passa isso pro cliente, mas a gente não tem que ficar numa rotina. Não é morar na obra. Porque o morar na obra não vai fazer a obra ter entregue ou com qualidade. Porque quem vai colocar a mão na massa não somos nós. O executor, sim, precisa estar ali na linha de frente, 100%, e passando pra gente alguns detalhes que não é possível fazer assim, reforma. Como é que a gente vai fazer? Então, pra gente ter ali as tomadas de decisões em tempo mais prático, mais hábil. Mas e evitar retrabalho, tem obra que nós tem obra que nós fazemos a parte aí de vistoria técnica que a gente explica, mas a pessoa não sabe fazer. É que adianta a nossa presença lá. Então, gente, é uma cadeia, né? Eu falo, vamos pelo amor, não vamos pela dor. Por amor, quer algumas escolhas, decisões assertivas. E aí, como assim? Não é que ninguém pode errar, isso é difícil, né? Mas assim, como que a gente faz? Como é um mobiliário? Uma empresa sólida, qualidade no produto, tem pós-venda, cumpre prazo de entrega, né? Dá quanto tempo no mercado. Então, a gente consegue fazer um filtro e entender se aquela escolha é certa. E se der problema, aquela empresa vai nos dar um retorno, né? E vai nos conseguir resolver. Então, isso que a gente tem que frisar para os nossos clientes, que a decisão dele é muito importante, que ele decide, né, o que ele faz, mas a gente orienta. Porque muitas vezes o cliente, ele, em fase de escolha de mão de obra, ele tende a escolher por mão de obra mais barata. E aí se compra um material nobre, se compra um mobiliário nobre também, mas a mão de obra não é qualificada. Isso recai sobre a obra dele. Recai sobre a qualidade, recai sobre a gente. Então, essas escolhas assertivas, né, de todos os fornecedores de mão de obra, de escritório de arquitetura, é grande parte do sucesso. E assim, que no fundo, eu acho que as pessoas de um modo geral sabem disso. Cada um dentro da sua profissão sempre sabe que ela depende de outras pessoas, de outro tipo de mão de obra e que a qualidade de produtos também fazem uma diferença e a responsabilidade de cada empresa. Então, independente da profissão, todo mundo sabe no fundo isso, não? Sim. Mas às vezes a escolha é motivada por outras pessoas, né? Por outras interferências. Né, que nós temos. Principalmente aqui no Brasil. Tipo, eu conheço fulano que faz. Isso aqui que eu acho que às vezes nem é de maldade, é de amizade. Às vezes você fez um serviço na sua casa. Sim, você passa o profissional. E você teve uma experiência. E a gente olha, eu falo, gente, a gente não pode abrir a nossa boca para falar pelos nossos olhos. Às vezes deu certo para mim, mas não é o que é certo para você. Por exemplo, uma mão de obra de uma pedra especial que precisa de um friso, um detalhe. Às vezes o fornecedor que você teve, que fez suas bancadas, ele é ótimo. Ele consegue fazer aquele polimento, ele
consegue fazer um biseauté, mas quando vai para um trabalho mais primoroso, ele não é indicado, né? Então, e quem não é da área, não sabe, né? Então, assim, a gente tem alguns entraves ao longo do processo, né? Mas a gente está aqui para garantir e mostrar para os clientes o que tem, o que é as possibilidades, o que é melhor. Com certeza. Eu até ia perguntar quais são as principais mudanças que vocês enxergam nesses últimos 20 anos, mas eu acho que talvez a principal seja essa não ter mais uma barreira geográfica ali. Eu acredito que seja essa resposta. O que vocês acham? Assim, hoje vocês conseguem projetar daqui para outros vários estados, até mesmo países. Né? Sim, principalmente com esses processos que vocês estão implantando. Sim. Eu acho que a partir do momento que a empresa é um pouco mais sólida nesses processos, né, um pouco mais responsável com eles, e o que a gente preza muito também no escritório, não somos perfeitas, mas a gente sempre tem buscado melhorias nessa parte, e também hoje online, né, nos conecta com todo mundo. Sim. Então a gente acabou de sair de uma reunião agora que estávamos com pessoas daqui de Goiânia, que moram em diversos bairros diferentes, com outro estado, então, e que parte da execução vem daqui, parte de outros estados, então é uma composição hoje que é fácil de ser manuseada, né? Não tem dificuldade. Nós já projetamos também para São Paulo e muito do mobiliário, da mão de obra foi daqui de Goiânia, por preferência da cliente, por sentir mais segurança. Gente, eu queria ficar aqui um tempão ainda conversando com vocês, mas a gente ainda tem que contar sobre o ambiente, né? Esse super ambiente que vai ficar exposto aqui no coração do Marista por 1 ano praticamente. Não, esse aqui a cada 3 meses e meio ele é trocado, renovado. Vale umas 3 vitrines. Mentira! Gente! Aliás, já está tudo já escolhido para a segunda vitrine e tudo mais. Lindíssimas. Parabéns, elas merecem. Eu sou suspeita, né, para falar dessas duas. Então, ótimo. Então, vamos continuar na segunda parte do programa. A gente vai contar tudo sobre esse ambiente super mega ousado, lindíssimo. Obrigada. É isso aí, gente. Continuem com a gente. Obrigada, agora para entender tudo que elas pensaram aqui para o ambiente delas. Vamos contar. Até o próximo. Obrigada.